super útil. E nós vamos fazer, então, essa fofurinha aqui, ó, com os nossos micro retalhos para enfeitar aquele produto. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, o que que a gente pensa, né, nós ou a nossa cliente, sobre o que que nos enche os olhos nesse mundo dos utilitários, né? O que nós precisamos ou mais o que nós precisamos e que fica mais bonito. Então, ao invés da gente fazer um pano de copas, a gente pode fazer a nossa Catarina, né? Nossa Catarina Catamilho, para colocar os panos de pratos. E por que não encher os olhos das nossas clientes com uma micro galinhazinha que pode ser um pingente, pode ser uma lembrancinha, pode ser de todas as cores, pode ser para enfeitar a casa. E são o quê? Micro retalhos, tá, meninas? Vamos fazer ela e ela é semelhante ao nosso suporte. Começa a anotar aí, porque eu já vou começar dobrando. Peguei um retalho. Aqui nós sempre costuramos com um pé de máquina, né? Ou seja, todo para a direita, tá? Então eu sugiro que se tu costurar para o centro, aumenta um pouquinho esse detalhe. Não que não dê para fazer menor, tá, meninas? Dá para fazer, só para ficar mais fácil mesmo. Então eu peguei aqui um retalho, ó, um tecido de 16 centímetros de altura. Deixa eu ver se eu fiz com 16 ou com 17, porque vocês sabem que eu faço vários testes, né? Então, eu cortei com 17 centímetros de altura por 8,5 de largura, tá? Que é que vai se transformar num quadrado. De alguma forma que nós vamos chegar no nosso quadrado que a gente adora, é um liso, é um tecido plano que vira um quadrado, que vira um triângulo, que vira uma peça fofa. Então, eu vou dobrar, ó, eu vou dobrar para cima, vou deixar a parte dobrada aqui embaixo. E vou. Então, eu tô com minha dobra aqui embaixo. Vou pegar lá nos meus retalhos, micro retalhinhos para fazer o bico e a crista. Vou pegar 2 retalhos para fazer a crista e um retalho. Isso é um quadradinho que eu fiz para facilitar aqui o nosso entendimento, ficar mais bonitinho, né? Não necessariamente que tenha que ser um quadrado perfeito. Por quê? Porque eu vou pegá-lo e vou dobrar. Esse é um quadradinho de 3 por 3. Então, eu tenho aqui 3 quadradinhos de 3 por 3. Micro retalhos que a gente não consegue não transformar essas sobrinhas de tecido em valores, lucro puro nós temos aqui. Então, eu vou dobrar. É importante lembrar aqui que eu vou dobrar para ele ficar com o lado direito. Então, eu fico com o avesso para cima, neste caso, né? Porque esse aqui não tem lado. Eu fico com o avesso para cima, dobro. Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz na parte do tecido preto, para a gente não confundir, tá? Então, eu vou dobrar para cima, vou ficar com a dobra aqui embaixo. Já vou fazer isso com os 3, porque eu tô com o ferro ligado aqui. Porque eu tô com o ferro ligado, porque são peças bem pequenininhas, tá? Então, é para facilitar mesmo. Vou dobrar os meus 3 retalhos. E vou passar ferro, porque tô com o ferro ligado. E vou dobrar de novo. Jesus, agora esse quadradinho ficou pequeno. Ó. Só para ele não ficar se movimentando, tá, gente? Lembrando que sempre quando nós passamos uma peça assim para acomodá-la, né, que é o caso das nossas dobras de costura, é preferível sempre
começar com o ferro, colocar o ferro em cima da peça, né? Não ficar esticando para ele não se deslocar. Então a gente larga o ferro em cima da peça, né? E depois vai acomodando. Só não empurrar um tecido e um tecido ir para cada lado, né? Então eu tenho aqui as minhas duas partes que serão a crista e a parte que será o bico da nossa Catarina Baby. Tirar meu outro mimo daqui. Então, gente, ó, isso é o que nós vamos fazer. Além dessas partes, eu vou usar um pouquinho de plumante, é bem pouquinho mesmo. Ó, tá na palma da minha mão. É pouquinho mesmo, vou pesar depois para vocês verem ele pronto. Então, eu vou usar esse retalho do corpo, esses micro retalhos, e vou pegar também uma cordinha resistente. Eu peguei aqui o cordão encerado, que é o cordão que a gente faz boneca. No mínimo 20 centímetros, tá? Essa cordinha. Para mim, 20 centímetros foi o suficiente, ó. Cabem aqui 3 dedos meus aqui dentro desse laço. Mas a gente vai usar aí um cordãozinho que seja bem resistente, porque é uma peça que fica pendurada, né? Então, se ele for frágil, ele vai rebentando, tá? Coloquei em uma agulha, não fiz nenhum nó, nem nada. Super prático. Então, caminhando. Tecido dobrado para cima, ó. Eu vou marcar. Aqui em cima tá tudo aberto. Daqui eu vou marcar para baixo, qualquer um dos lados, tá, meninas? Que vocês queiram aí. Para canhotas não tem problema nenhum de colocar desse ou desse lado. Ela não vai fazer diferença nenhuma no resultado. Então, eu vou marcar 2 centímetros abaixo aqui para a abertura, ó, onde está aberto. Eu vou marcar 2,5 centímetros, tá? Vou colocar um alfinete aqui para eu não esquecer. E vou pegar o retalhinho laranja. Então, eu tenho um quadradinho que foi dobrado novamente, ficou quadrado. Então, ele tem um lado que está todo dobrado e os outros são tudo pontas desfiando. O que que eu vou fazer, ó? Ele é um quadrado, em cima desse quadrado, e eu vou colocar ele aqui dentro invertido, tá? Lembrando que, então, né, eu vou costurar ele aqui dentro para depois desvirar e ele ficar com um lado mais bonito. Peguei a parte aqui que tá aberta, ó, dobrada, e vou colocar. Claro, né, meninas, que eu tenho que colocar a parte bonita dobrada para dentro e as aberturas todas aqui, que são tecidos que vão desfiar, eu tenho que colocá-las para fora, porque depois, quando a peça desvirar, né, vai ficar a parte bonitinha. Então, a parte bonita vem aqui para dentro do tecido, ó, e eu vou colocar aqui nos meus 2,5 centímetros. Ah, então vai ficar um triângulo para dentro e um triângulo para fora. Quem fica aqui para dentro é a parte que é dobrada e dobrada. A parte aberta aqui da dobra fica para baixo. Vai ser o biquinho da nossa Catarininha. Daqui a pouco eu vou chamá-la de Kate já, porque é uma mini Catarina. Eu vou colocar um alfinete aqui para ele não se movimentar. E então aqui a frente da minha galinhazinha, logo a parte de cima é a crista. Eu tenho que reservar aqui, né, a parte que eu vou levar para costurar. Então, eu vou deixar aqui, eu vou costurar com 0,5 centímetro, eu tenho que deixar no mínimo 0,5 centímetro de distância. E vou repetir o processo. Ó. Aqui eu tenho, né, então, eu tenho essas aberturas e eu vou colocá-las para o mesmo lado.
Eu posso colocá-la uma em cima da outra, um pouquinho em cima da outra, posso colocá-la mais para cá, né? Uma bem do ladinho da outra. O importante é que eu reserve aqui aquele espaço de costura, tá? Pra gente ver aqui, ó. Depois que eu costurar, ela vai ficar aqui na margem. E vou colocar as duas aberturas para o mesmo lado. Vou colocar um alfinete aqui só para a gente visualizar como é que ela ficou, então, aberta. Ou era mais fácil eu mostrar sem o alfinete, né? Ó. Então, deixa eu abrir aqui só para vocês verem como ficou. Vai ficar a nossa costura, ó. O nosso tecido. Então, o bico vai ficar aqui a 2 centímetros e a crista vai ficar lá em cima, reservando o espaço da costura. Eu vou dobrar e vou para a máquina. Vou para a máquina, costurar com pontos pequenos e vou fazer um retrocesso. Muito fácil aqui para entender, a regra é a seguinte: onde que eu vou costurar? Eu vou costurar aonde tem as minhas peças e vou deixar essa parte aqui aberta, tá? Eu vou para a máquina fazer isso. Eu vou fazer. Ah, queria fazer com linha branca. Vou deixar a linha branca embaixo para vocês verem esse processo, tá? Aguarda aí que tu já vai fazer uma Catarina. Dá para fazer agora, meninas. É super rápido. Muito bem. Com a linha da bobina embaixo, branca, vai dar para a gente perceber aqui como foi feita essa costura. Então, o que que deu aqui? 1 minuto, né, de costura. Deixa eu voltar então para a posição que ele estava, ó, exatamente aqui ele estava, dobrado embaixo, costurei, costurei. Vou desvirar agora só para a gente ver a costura com a linha branca. Retrocesso e somente. Posso recortar esse excesso aqui ou não também, né, meninas? Não preciso recortar se eu não quiser, porque já ocupa o lugar do plumante. Feito isso, vou desvirar. Vou acomodar aqui com o meu pincel, com a ferramenta que tu prefere aí, e já tenho a crista. Não te preocupa com a regra, colocou mais para dentro, mais para fora, não tem problema, tá? Ó, eu deixei aqui essa, inclusive, com um pouquinho de diferença, porque a crista é meio bagunçadinha, não precisa fazer as duas iguais, tá? Simples assim, tá feita a nossa mini Catarina aqui. E aí eu deixei a partezinha dobrada para cima e a aberta embaixo, porque fica com aquela sensação, ó, de bico mesmo, tá? Aqui eu coloquei as duas para o mesmo lado. Só isso que nós temos que fazer no momento. A alcinha, para ficar super fácil, eu já vou passar agora, tá? Se tu precisa de uma ajuda, então eu tenho esse saquinho aqui aberto atrás da Catarina. Tu pode dobrar aqui meio centímetro, 1 centímetro, se tu achar necessário, e pode vincar com ferro. Ou usar todas as dicas que nós temos aí, né? De como riscar e cortar.
para deixar os dois lados bem parelhinho. Dá para fazer aqui uma galinha maior, né? Dá para cortar essa medida aqui de 10. Essa que eu tinha feito, né? Vamos ver aqui. Dá para fazer 20 centímetros de altura e 10 de largura. E depois fazer uma assim e fazer duas, três pequenininhas, né? A mãe e o filhotinho fazer um móvel. Então, eu só passei aqui para vincar a abertura para ela ficar mais fácil, porque eu tô com o ferro ligado. É isso que eu tenho, então, é um quadradinho. Agora eu venho, ó, com a meu cordão encerado e vou cruzar aqui dentro, já agora, ó, e vou entrar de um lado do bico. Vou entrar aqui do lado da crista, bem na pontinha. Vocês viram que eu tô puxando e segurando para não forçar ninguém. E vou voltar depois da quina. Só para não rebentar. E vou voltar. O que que eu tenho agora? As duas pontas da minha linha. Tirar a agulha. Pro lado de dentro. Vou deixar, ó, tô com elas agora pelo lado avesso. Vou pegar as duas pontinhas juntas, o cordão encerado, se eu der um nó só, que é o cordão que a gente usa para costurar bonecas articuladas, principalmente, né? Eu posso dar um nó só, que ele não vai rebentar. Se tu tem aí uma outra cordinha que tu vai usar, aí tu pode até dar dois nozinhos. Eu dei só um porque é o suficiente. Vou voltar agora para o lado certo da minha Baby Catarina aqui, e o nó vai ficar lá dentro. Eu tenho uma alça aqui, super simples, super segura e já está pronta. O que que eu vou fazer agora? Meninas, quando eu vinquei aqui, ó, esse, essa dobra para poder costurar, opa, tá de lado, tá virado. Quando eu virei essa dobra aqui para vincar, eu acabei marcando aqui, né, a parte de baixo. Então, se tu não passar, lembra de colocar um alfinete aqui na parte de baixo, ó. Porque para quem fez o suporte de celular sabe que agora nós vamos pegar o nosso saquinho aqui que está aberto, ó, e eu vou pegar a parte de baixo, onde eu coloquei o alfinete, a parte de cima, e vou colocá-los pro meio, tá? Para ele se transformar nessa forma triangular que vai fazer o aspecto da galinhazinha. Então, ó, voltando, né? É o saquinho, como nós fizemos, e eu vou pegar a parte de cima e a parte de baixo e encontrar. Com isso, eu vou atravessar essas duas partes. Marca, se tu preferir, tá? Para ela ficar no lugarzinho certo. Se tu tá com ferro ligado, como é o meu caso, tu até pode passar de novo aqui os cantinhos, tá? Mas não vai ser preciso, porque eu tô usando aqui retalhos de tricoline, bem macios e sempre previamente lavados. O que nos falta agora? Encher e costurar. Vou ligar aqui minha balança só para vocês verem como é bem pouquinho plumante. Essa tá pronta com a cordinha, com o tecido, com duas miçangas fazendo os olhos. Ela tem 6 gramas, gente. O que que significa? Que é um punhadinho, um bocadinho só de plumante. Eu falei para vocês que cabia na minha mão todo solto. Vou colocar um pouquinho de plumante aqui dentro. Não precisa se preocupar em encher lá os cantinhos, porque essa é uma peça decorativa.
Então, ela tem o mesmo sistema, né? Eu vou levar enchimento para lá, mas não vou me preocupar muito, tá? Ó, e vou costurar. Pode costurar a mão, pode costurar a máquina. E tá feita a nossa galinha. Antes ela tava assim, né, num quadrado, agora ela para de pezinho. E vamos costurar. Eu vou costurar a minha, não deveria, né? Mas vou, porque eu tô com a linha branca em cima. Então, gente, ó, eu botei bem pouquinho plumante. Não coloca demais para ela não ficar deformada, tá? Vamos conferir aqui os tamanhos, aliás, os pesos. Ó, essa daqui tá com 4 gramas, né? Então, significa que eu poderia até colocar um pouquinho mais. Gente, o que que é 4 gramas de plumante, 5 gramas? Praticamente nada. E vou passar aqui uma costura só para não dizer que não falei de flores. E agora, então, eu vou costurar bem na margem, o mais na margem possível, para nossa galinha ficar prontinha, tá? Pronta a nossa. Claro que dá para fazer aí com triângulos de feltro, né? Que não vai precisar nem dobrar, nem passar ferro, porque é uma peça decorativa, mas a ideia aqui é sempre trazer de tecido para vocês. Então, ó, a gente enxerga que uma costura está aqui, a outra está aqui. Lembra que nós costuramos o lado do bico e esse lado, e a outra ficou então invertida. Costurei bem na margem e já posso pendurar a minha Catarina. Quer colocar um botãozinho ou uma miçanga, só colocar acima do bico, que é os nossos 2,5 centímetros, mas eu, como esse tecido já tem o aspecto, né, do carijó, que vai combinar com a minha Catarina, ó, que é o mesmo tecido, então eu não vejo necessidade. Mas se tu quiser, faça. Então dá para fazer assim, ó, pegar a caixa dos retalhos e fazer muitas. Ah, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Nada é tão bom que não possa melhorar, né? Se vocês quiserem fazer a cauda, né, o rabinho, nessa último fechamento nós também podemos colocar 3 triângulos aqui, um triângulo, 2 triângulos pretinho, depende dos teus retalhos. Deixa eu ter um aqui para ver. Pegar aqui um pedacinho de 3 centímetros para a gente ver. Podia ter mostrado isso, né? Ter trazido pronto. Não vou nem medir, vou no olho do 3 centímetros. Então, são aquelas pontinhas, ó, que o que que a gente faz aqui? Agrega valor ao nosso produto. Aproveita esses retalhos, isso é extremamente sustentável, a natureza agradece esses pedaços não irem para
um local aí, né, ser, ó, nem estão exatamente do mesmo tamanho. E ainda, vamos ver se meu ferro ainda tá quente. Opa, não é triângulo, Marta, é quadrado. Não te empolga. É pega o quadrado, dobra no meio e dobra ao meio novamente. Dobra o quadrado, dobra ao meio e dobra ao meio novamente. Então, eu poderia aqui na hora de costurar, ó, que fica aqui a parte da crista, né? Eu poderia colocar também, ó, 2 ou 3 e fazer ela com um rabinho.